Além de cuidar da mente, para ter um bom resultado, os estudantes precisam também cuidar do corpo, fazer exercícios físicos e ter uma boa alimentação. Pesquisas apontam que uma dieta equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do cérebro. Um dia anterior à prova, esse vestibulando ele deve ter uma alimentação leve, à base de saladas, de frango, não comer alimentos gordurosos, porque alimentos gordurosos vai dificultar o processo digestivo e ele com isso vai acarretar também uma dificuldade no sono. No dia seguinte, tomar leite com café, que é um alimento extremamente saudável. Frutas de preferência também, fazer um café da manhã reforçado, à base de frutas, de pães, de leite, suco natural também. E não esquecer de, se possível, levar uma fruta para a prova e uma garrafinha de água para você estar tomando, hidratando. E durante a prova, caso a pessoa venha a sentir fome, ela possa estar consumindo essa fruta. O assunto continua sendo a preparação para o vestibular. E para dar mais dicas sobre como se preparar para a prova, a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o psicólogo Kleber Fialho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que envolve tantos jovens, né? É verdade. A gente acabou de ver na reportagem da Maria Letícia que muita gente tem se preparado em relação aos estudos e os cuidados com a alimentação, mas uma boa cabeça também ajuda bastante, é fundamental, né? Perfeitamente. A gente tem que entender que o vestibular é uma competição como qualquer outra. E devemos pensar o vestibulando como um atleta que está em uma competição que exige esforço cognitivo. E o esforço cognitivo, que é o esforço mental de conhecimento, repercute não só no corpo, que ele deve estar efetivamente preparado, porque ele vai fazer provas durante algumas horas, então precisa estar com um corpo bem preparado para suportar essa carga, mas principalmente ele ter uma preparação específica vinculada ao tipo de vestibular ou tipo de provas que ele possa fazer. Muitos candidatos, doutor, têm dúvida em relação, por exemplo, ao poder de concentração. Isso tem a ver com o sono ou com o próprio perfil de cada candidato? Bem, é claro que horas de sono ajudam para otimizar essas questões de concentração, essas questões cognitivas. Mas a principal razão é como o indivíduo ele vem se preparando e qual é o seu ritmo. Cada um tem um biorritmo, né? Exatamente. Então, quem dorme tarde já está habituado a isso, pode continuar normalmente, sem quebrar a rotina. Perfeitamente. A questão, muitas vezes, que o indivíduo pode ter dificuldades, o aluno, o vestibulando pode ter dificuldades, é quebrar o ritmo que ele já está acostumado. Tem pessoas que dormem meia-noite, 1h da manhã e acorda às 5h da manhã e volta a dormir 3h da tarde. Isso já ele já tem esse ritmo durante anos. Aí na semana do vestibular, por orientações, porque ele sabe que tem que dormir cedo, acordar cedo, ele muda esse ritmo e fica sonolento durante o dia. Isso é chamado de ritmo circadiano, o biorritmo. Então é preciso se fazer um estudo e a pessoa tem a consciência de que qual é o melhor para si. No vestibular, tem que entender que o indivíduo ele concorre com ele mesmo, primeiramente, que é a questão do qual é o melhor equilíbrio que ele tem para a realização das provas, por isso que o auxílio de profissionais, realizar estudos de si mesmo. É uma carga pesada, porque são várias disciplinas, junto a essa questão da concorrência, a ansiedade deve atrapalhar, né? Exato. Nós temos dois aspectos, a ansiedade pré-competitiva, a ansiedade pré-vestibular e a frustração pós-vestibular. E tem que entender que quando você faz um vestibular que tem 40, 80 vagas e você concorre com 2.000 candidatos, 1.920 vão perder. E é preciso que essas pessoas, esses alunos, esses vestibulandos que perderem, não entrarem em um processo de frustração, porque o vestibular envolve uma preparação, um tempo. Tem pessoas que estão preparando há 2 anos para determinados tipos de provas, e essa preparação envolve uma consciência de si mesmo. Então, ele tem que perceber que se ele for bom nas provas, se ele foi bem em algo que ele antes não era tão bem, na realidade ele está melhor hoje do que foi ontem. E ele não precisa ficar frustrado com isso.
É preciso entender que nem sempre, e na maior parte das vezes, a maioria vai perder o vestibular, mas ele tem que entender que o vestibular não é a única opção. Então, muitas vezes, a pessoa ela destina para um foco específico e esquece de observar habilidades e outras competências. possibilidades também. Exatamente. Por exemplo, existem pessoas que são excelentes cartunistas, mas focam em um vestibular de medicina. Possivelmente, a sua profissão ou o seu desejo, ele vai levar anos tentando passar em medicina e perdeu a possibilidade de desenvolver uma habilidade e competência que hoje, né, é muito interessante. Nós temos cartunistas hoje que mexem com entretenimento, frequentando as melhores universidades americanas. Então, é preciso se fazer uma estimativa desses perfis. Nós, na universidade, temos um projeto, uma pretensão do ano que vem, montar os laboratórios de habilidades e competências, se não, por um convênio privado, para que a gente possa ter aqui em Tocantins um lugar para fazer esses estudos. Doutor, nosso tempo infelizmente é curto, mas é um assunto que mexe, né, com a certeza. cabeça da gente. Agora, é possível, só para poder finalizar, para nós finalizarmos, existe uma receita para estar psicologicamente bem preparado para a prova? Sim. A primeira questão é você ter segurança do que se faz. Para isso existem os simulados, os exercícios. Você praticar frequentemente e ter segurança na sua prática e você ter a segurança no que você vai fazer facilita bastante. A outra questão é você procurar não se cobrar muito. Então, na véspera da prova, é interessante você ter coisas que lhe dê prazer. Né? Namorar, ver uma comédia, relaxar. Esparecer a cabeça. Esparecer, limpar o lixo. É como a gente tem um computador que a gente tira tudo que não presta e vai focar só naquilo. Se você tiver com problemas financeiros, problemas familiares, problemas... É preciso ir para um lugar que isole isso e você busque o prazer, busque a satisfação antes da prova. Ok, então muito obrigado pela participação aqui ao vivo conosco. Agradeço. Tá certo, então. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a doação de terreno para a instalação da Embrapa aqui no Tocantins. Ao vivo as informações sobre o assunto. Não perca, a gente volta já.